Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estou de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema Betateuco, a aliança de Deus com uma nação sacerdotal. E a lição de hoje é a lição de número 11, as principais festas judaicas. Este é o título desta lição. O texto de referência está registrado em Êxodo, capítulo 23, do verso 14 a 19. O versículo do dia diz: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: As solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Levítico, capítulo 23, versículo 1 a 2. A verdade aplicada diz ainda que as festas eram solenidades quando o povo tinha a oportunidade de celebrar a Deus pela sua fidelidade e relembrar os benefícios de Deus durante as peregrinações. Os objetivos da lição são 3, e o primeiro deles é entender das festas anuais em Israel. Segundo, perceber os propósitos de cada festa. E terceiro, contextualizar as festas com os eventos da igreja ou das igrejas. A nossa oração de hoje é para que venhamos celebrar a Deus adorando e prestando-lhe graça com alegria. Meus amados irmãos, a introdução vem dizendo ainda que os hebreus celebravam várias festas sagradas por ano, mas nós vamos estudar as 3 principais, chamada de Santa Convocação, pois tinha tempos determinados pelo próprio Deus para as comemorações. O ponto-chave da lição de hoje é que as festas em Israel mostram o quanto Deus desejava que seu povo celebrasse, mas o principal é que não esquecesse o propósito de cada festa, que revela a fidelidade de Deus sobre a nação israelita. Então, essas 3 principais festas, elas tinham épocas para acontecer, e o mais importante é que elas tinham um foco, elas tinham um objetivo final, ou seja, era relembrar da mão de Deus operando no meio do povo, a libertação, como na primeira festa, né, que é a festa da Páscoa, era relembrar a reunião desse povo para celebrar o Senhor, para que eles lembrassem como seus antepassados foram resgatados da escravidão do Egito, como o Senhor operou os milagres que antecederam a sua saída e como o Senhor tirou o povo de Israel ali do Egito, introduzindo eles, né, no deserto, depois de atravessar o Mar Vermelho. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo mais que o Senhor operou, nós vamos estar vendo aqui no decorrer dessa aula. Então, nós temos aqui que a festa da Páscoa, ela tem um significado muito importante para o povo hebreu, pois remete à libertação dos tempos de escravidão no Egito. Para nós, os crentes, a Páscoa também representa a morte de Cristo na cruz do Calvário e, ao terceiro dia, sua ressurreição. Então, quando a gente olha para o Êxodo, nós vamos perceber que Deus deu orientação, né, por intermédio de Moisés, para que cada família pegasse ali um cordeiro, pegasse ervas amargas e que assasse o pão sem fermento. Cada elemento desse tem um simbolismo na redenção futura, ou seja, o cordeiro, ele representava, né, o Senhor Jesus Cristo. Como disse João Batista numa das suas pregações, quando viu Jesus, ele exclamou bem alto, em bom som, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele simbolismo, a morte daquele cordeiro, ele apontava para o sacrifício que mais tarde seria feito por Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Por outro lado, o sangue era um símbolo de purificação e para que a morte não entrasse no lar aonde tivesse a marca do sangue. Então a ordem foi pegar o sangue daquele cordeiro, passar no umbral da porta e na verga das portas, para que ao passar o anjo da morte, ele não atingisse o primogênito que estivesse abrigado naquela casa. Então hoje nós temos aí que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado
e por nos purificar do pecado, o inimigo não tem mais poder sobre as nossas vidas. Por quê? Porque está escrito que o diabo não toca naqueles que pertencem ao Senhor Jesus. Desde que esse cristão ele anda em fidelidade a Deus, cumprindo os mandamentos, o diabo não tem poder, não tem autoridade sobre a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como a morte não entrou na casa daqueles que tinham, a marca do sangue, da mesma forma, o inimigo não atinge aqueles que carregam em si a marca do sangue de Cristo, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro sim é que nas comemorações não podia faltar as ervas amargas e pão sem fermento, simbolizando o tempo de sofrimento no Egito e o chamado de Deus para que a nação pudesse ser santa. É considerada até hoje uma das festas mais importantes do calendário judaico. Então nós vemos aqui que essas ervas amargas, elas tinham uma simbologia também. Elas faziam com que o pessoal lembrasse ou relembrasse do tempo do cativeiro, do sofrimento, da vida amarga que eles viveram no Egito, né? Eu costumo dizer que muitas pessoas foram assassinadas debaixo de chicotada, debaixo de chibatada, trabalharam até o limite da exaustão e sucumbiram, dentro daquela escravidão, terrível. Então, meus amados irmãos, estas ervas amargas simbolizavam esse tempo difícil, e duro que eles enfrentaram ali. O pão sem fermento, ele simbolizava uma vida nova, porque o fermento, ele fala do pecado, ele fala das coisas que não convêm. Então, quando o povo de Israel é tirado para o Egito, tirado do Egito, melhor dizendo, para o deserto, eles primeiramente têm que passar por um treinamento. A Bíblia denomina isso como a escola do deserto. Eles passaram por uma escola porque a mentalidade, os costumes, cultural daquele país estava, inserido praticamente no seu DNA. Então eles precisavam agora abandonar toda aquela religiosidade que eles viveram ali, muitos deles se curvando diante de outros deuses, para agora se voltarem e servirem apenas ao Deus criador dos céus e da terra. E eles precisavam abandonar esses costumes, que simbolicamente está figurado no fermento. Um pouco de fermento de Jesus leveda toda a massa. Então, esse fermento deveria ser tirado. E 40 anos foi necessário para que tudo acontecesse conforme Deus tinha descrito. Automaticamente, todas aquelas pessoas que saíram do Egito, elas morreram no deserto. Elas não entraram na terra prometida de fato. Apenas Josué e Calebe entraram, por conta da incredulidade, por conta da murmuração, por conta de toda coisa. Então, eles tiveram a oportunidade de estar na presença de Deus, eles tiveram a oportunidade de aprender com Deus, mas mesmo assim, a servil deles, a sua mente cauterizada, eles foram levados a perecer no deserto, porque não se submeteram à vontade de Deus, não entraram pela porta que Deus indicava, infelizmente. Mas, por outro lado, a festa da Páscoa também tem um significado grandioso para a nação de Israel. Porém, foi justamente na festa da Páscoa que Jesus sofre as mais terríveis dores e morre de forma substitutiva e definitiva, mas ressuscita ao terceiro dia. Enquanto para o judaísmo o foco é a libertação do Egito, para os cristãos, a libertação é do jugo do pecado, sendo, portanto, uma libertação espiritual e uma nova vida em Cristo. Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Então, para os judeus, até o dia de hoje, nos dias em que vivemos, essa festa ela acontece ainda todos os anos, mas é uma festa que apenas relembra a libertação do povo de Israel do Egito, Mas para nós é diferente, porque quando João Batista, ele aponta o Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então de fato isso aconteceu. O Senhor assumiu o lugar, o nosso lugar. Ele levou sobre si, como descreve o profeta Isaías,
as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E como ovelha muda, ele foi levado ao matador e não abriu a sua boca. Então ele concluiu, ele concretizou o sacrifício perfeito e eterno, podemos dizer assim, porque não há necessidade mais de um novo sacrifício. Jesus, ele operou o milagre da redenção, para que todos nós, eu, você e toda a igreja, toda a humanidade, possa, através do que está escrito em João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, crer em Jesus Cristo é a certeza de uma vida liberta da escravidão, do mundo, do pecado, e sair de debaixo do jugo de Satanás, que hoje é apontado simbolicamente como o faraó no tempo dos hebreus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra festa importante, a segunda festa, seria a festa do tabernáculo, ou dos tabernáculos. Essa festa dos tabernáculos era a última festa do calendário judaico e tinha duração de 8 dias. Esta festa relembra os israelitas do tempo da peregrinação e está registrado em Levítico, no capítulo 23, a partir do verso 33 a 43. Era uma festa de alegria e agradecimento a Deus por sua fidelidade. Então, essa festa chamada tabernáculo era uma festa que vinha celebrar os momentos de gozo, de alegria na presença de Deus, a provisão de Deus, a mão de Deus operando sobre cada vida, sobre aquela nação. Até porque a história nos dá conta que quando o povo saiu do Egito, girava em torno aí de 3 milhões de pessoas. Então não era pouca gente, né? Então essa festa, ela era convocada anualmente para celebrar ao Senhor e agradecer a Deus por tudo quanto o Senhor tinha feito de bom. Aliás, o Senhor nunca fez nada de mal ao povo, mas o Senhor sempre trabalhou para que o povo fosse abençoado e pudesse ser gratos ao Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele ainda fará. Louvado seja o nome do Senhor. E no último dia celebrava-se a provisão de água no deserto. E foi justamente nesta festa que Jesus falou a respeito do rio caudaloso que brotaria do interior através do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que quando o povo ele sai do Egito e entra no deserto, atravessa o Mar Vermelho, o povo sente sede. As águas eram amargas. Então o Senhor dá instrução a Moisés para que coloque um lenho na água para que a água se torne potável. Mais tarde, faltou água de novo. Então Deus orienta Moisés que toque na rocha. E ele toca na rocha e ali brota água, o povo sacia a sede. O pão, o Senhor envia o pão através do maná. Esse maná vem todos os dias para abastecer cada pessoa e tirar a fome daquelas pessoas. O pessoal sente vontade de comer uma carne. O Senhor envia cordoniza. Então, em todos os momentos, Deus trabalhou pelo povo, ajudando, e a única coisa que o Senhor exigia e exige é a nossa gratidão, é a nossa adoração. Até porque foi por conta disso que o Senhor tirou o povo de Israel, valorizando a promessa que ele tinha feito a Abraão lá no passado, que o Senhor estava preparando uma nação santa, uma nação especial, uma nação zelosa e de boas obras, que adorasse a Deus na beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira festa, era a festa do Pentecoste. Esta festa também é chamada de festa das semanas, pois se comemorava 7 semanas depois da Páscoa, marcando o fim das colheitas e as primícias que eram oferecidas a Deus. Esta festa tem um grande significado para os cristãos, pois marca a inauguração da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, conforme registra Atos capítulo 2, verso 4. Então, a terceira festa era a festa do Pentecoste. Aqui, todo o povo de Israel, eles agora trabalhavam, eles produziam, o trigo, a cevada, as suas criações produziam, e no dia desta festa, eles levavam as primícias para
apresentar diante de Deus. Então, meus amados irmãos, foi nesse dia também, no dia de Pentecoste, que o Espírito Santo desceu e revestiu aqueles 120 crentes que estavam ali no cenáculo. E a partir daí, nós cristãos que temos aceitado Jesus como Salvador e fomos selados com o selo da promessa, nós, tivemos a oportunidade de receber esse poder glorioso quando isso acontece lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 de Atos, quando o Senhor cumpre a promessa de enviar o Consolador. E a partir daí, a começar pelos apóstolos, o Evangelho foi sendo pregado por todo mundo e alcançando a todas as criaturas e chegou até nós. E eu e você não estamos aqui porque somos bonitinhos, porque somos os mais bonzinhos, não. Mas é porque o Senhor nos alcançou por intermédio do Evangelho que salva, que educa e que moraliza o homem e faz de um vil pecador uma nova criatura em Cristo e um verdadeiro cidadão do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos ainda que mais tarde aconteceu esse ato glorioso, porque Jesus sempre avisou para o seu discípulo, e é bom a gente lembrar isso, Jesus sempre dizia, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, aquele Consolador que da parte do meu Pai enviarei, ele estará convosco, ou com vocês, para sempre. Então, esse, irmãos, é o legado que o Senhor Jesus nos deixou. O Espírito Santo que está comigo, está com você, está com a igreja para sempre, até o dia em que a trombeta soar e nós que estivermos vivos, como diz muito bem o apóstolo Paulo, seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão, receberão seus corpos glorificados e todos juntos estaremos na presença do Senhor por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Hoje vivemos um tempo de adoração em espírito e em verdade, onde crentes louvam a Deus não somente pelos seus feitos, mas também pelo seu caráter e seu grande amor para com a humanidade. Então, essa deve ser a nossa expectativa sempre, o nosso foco de sempre adorar a Deus, irmãos, não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele está fazendo por nós. Adorar a Deus sempre em gratidão, sabendo que até aqui tem nos ajudado o Senhor. Quando a gente é fiel a Ele e a sua palavra, o Senhor cuida da gente, irmãos, como um pai amoroso cuida do próprio filho. E o nosso Pai é amoroso. Ele tem prazer em te ajudar. Ele tem prazer em cuidar de você. O problema é que muitas das vezes nós nos achamos autossuficientes e queremos fazer as coisas do nosso jeito, do nosso modo, e muitas vezes dá errado. Mas quando a gente coloca tudo, como o Senhor Jesus disse, através do apóstolo Paulo, disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando a gente coloca diante do Senhor as nossas ansiedades, os nossos problemas, nossa dificuldade, o Senhor vai administrar isso muito bem e o resultado será sempre positivo. Louvado seja o nome do Senhor. Concluindo esta lição, diz aqui o texto que as festas solenes eram uma oportunidade que a nação de Israel tinha para relembrar dos feitos do Senhor e afirmar a sua fidelidade a Ele. Quantos livramentos o Senhor tem te dado? Quantas coisas o Senhor tem feito por ti? Essa é uma oportunidade de você relembrar isso e agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor tem te sustentado. Meu querido, minha querida irmã, que Deus te abençoe em Cristo e, querendo Deus, estaremos numa outra oportunidade, trazendo mais uma aula, para que possamos juntos crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.